turma, tudo bem? Primeiro ano, vamos fazer uma pequena revisão, né? Para falarmos do humanismo e do classicismo português, esse que é oriundo do humanismo. Então, esse primeiro momento, né, do humanismo que marca ele, essa transição da era medieval para a era clássica, é onde vão acontecer muitas transformações, e dentre elas, né, a mudança, né, de mentalidade em relação ao teocentrismo, né, vai dar lugar agora ao antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Então, agora o homem descobre o seu valor, descobre que é capaz, né, descobre que pode questionar, né? Ele vai buscar, esse homem do humanismo vai buscar cada vez mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento tem, mais valor ele terá, né? E se sente assim capaz, né, de fazer a diferença, né? Então ele é capaz de achar que pode conquistar o mundo, vamos ver mais à frente, né? Então é esse movimento, esse período, né, o humanismo vai ter como marca isso, né, o homem como centro de todas as coisas, e vão envolver algumas questões, né, de mudanças, né, não só em relação a essa posição do antropocentrismo, teocentrismo, mas também questões socioeconômicas, né, a questão vai surgir os burgos, né, vai surgir uma nova classe social, a burguesia, né, o sistema que predominava era o sistema feudal, quem tinha terras, tinha posse, né, que detinha o poder, e agora vai surgir, né, através dessa expansão comercial, vai surgir essa nova forma, né, o comércio, que vai, de certa forma, né, ameaçar, né, esse sistema feudal. E existem outros pontos de vista e também de mudança, questão cultural, né, algumas invenções, a invenção da imprensa, foi muito importante para difundir, né, as ideias, agora vai atingir a todos, e também as universidades, entre outras invenções, né, que vão acontecer nesse período. Bem, temos aí também na literatura, né, a introdução dos versos decassílabos, né, trazidos por Sá de Miranda, né, os versos decassílabos, Sá de Miranda virá trazer, né, esses versos e introduzir na literatura portuguesa. Veja, no período medieval, o que acontecia, né, tínhamos as cantigas, tínhamos as novelas de cavalaria, e agora, quem ia falar dos feitos heróicos, dos reis, né, e agora vão ser transformadas nesse período clássico em sonetos. Então, vai ouvir essa mudança também na questão, na forma de produzir, né, os textos. E existe aqui alguns, vamos ver, né, mais para frente, algumas formas clássicas, né, que vão compor, né, os textos. Então, o principal saber aqui no humanismo, né, em nossa revisão, o homem como centro de todas as coisas, o homem capaz, né, de questionar a natureza, os fenômenos, não atribuir toda a existência de Deus. Mas agora ele vai pensar e vai querer saber, ok? Então vamos seguir adiante. Estou aqui acompanhando, fazendo essa revisão, né, e também dando uma olhadinha aqui, né, para seguir na ordem, né? Então, temos aí, vimos também nesse período muito importante,
Gil Vicente, né? Uma personalidade importante nessa época, ele que é o criador do teatro português, e Gil Vicente vai utilizar do teatro para fazer críticas à sociedade, né? A questão moralismo, né? Então, Gil Vicente é esse personagem importante também na história desse período, né? Clássico do Renascimento. Então falamos da introdução dos versos decassílabos, Sá de Miranda, falamos aqui do pai do teatro português, Gil Vicente, e agora vamos seguir para o classicismo como revisão, né? Vamos para o classicismo, seguindo como revisão. Então, vamos lá. Então, o que é o classicismo? O classicismo é esse momento, né? Literário oriundo do humanismo, e é um período voltando, né? Igual a ser um período de grandes transformações, né? Ele está dentro desse contexto, né? Então vão ter transformações filosóficas, vão ter transformações científicas, vão ter avanços, né, na tecnologia, e também a questão da religião, né, da arte, né, vão ser modificados. Então, se insere nesse período, né, também, ele faz a continuação, a questão do antropocentrismo. O antropocentrismo é o que vai predominar nesse momento, ok? Então, é um período, assim, de que o homem, nesse período clássico, e que o homem, e no caso o povo português, vivia um grande otimismo, né? Eles viviam assim, se sentiam no auge do conhecer. O homem era capaz de criar, o homem descobre que é capaz de produzir, o homem descobre que é capaz de conquistar. Então, ele começa a perceber, né? Ele sabe da sua potencialidade cada vez mais, né? Ele vai querer explorar essa potencialidade. Esse homem do classicismo, no caso o povo português, né? Então é neste momento, né, nesse período também, né, que vão haver alguns avanços, né? As grandes navegações vão surgir daí, né? O homem já conquistou, já avançou várias formas, né? Já evoluiu em muitas formas, e agora ele vai também, né, conquistar, né? Então ele vai descobrir o caminho das Índias, anos mais à frente vai descobrir outros locais, como o Brasil, né? E assim se dá, né, esse momento do povo português em relação a esse período clássico, né? E temos assim como marco do classicismo português o ano de 1527, né? O ano de 1527 é considerado esse marco do classicismo português, né? Durante esse período, né, o ano de 1527, que Sá de Miranda vem e traz, né, para Portugal os versos decassílabos, né? Então vai introduzir esses versos decassílabos, e também aqui vai se dar lugar, quando eu tinha falado lá atrás, a questão de algumas formas clássicas, né? Sai as cantigas e entra as formas clássicas, né? As poesias, as formas poéticas clássicas, né? Então, vamos ver a presença do soneto, né? Que é uma forma clássica bem conhecida, né? Que é formada de 2 tercetos, 2 quartetos e 2 tercetos. Existem também outras formas, como a ecloga, a ode, a elegia, né, a epístola. Então tem outras formas clássicas, né, que vão surgir nesse momento, né, como evolução também, né, como novidade, né, dentro da literatura, ok? E também não podemos esquecer de falar da epopeia, né,
Epopeia que tem a função de celebrar, né? Para que serve a epopeia? Ela vai celebrar os feitos heróicos de um povo, né? Realmente ela tem esse sentido, né? Epopeia, ela vai celebrar os feitos heróicos de um povo, né? E a epopeia, ela é dividida, né, em algumas partes, né? A sua composição, ela é dividida em algumas partes. Um poeta famoso, né, que escreveu a epopeia Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, ele vai escrever a epopeia em relação aos feitos do povo português. É um poeta que nesse período, né, ele acaba morrendo e morre pobre, né? Luís Vaz de Camões, ele vai morrer pobre, um poeta famosíssimo, mas que morre pobre. Então, falamos da epopeia, falamos das formas, né? Falamos desse povo que vivia o otimismo. Então, num determinado momento da história de Portugal, vai acontecer que dentro desse otimismo, dentro dessa maneira de se pensar inabalável, o povo português ele vai se deparar, né, com os árabes dentro de uma guerra, né, de um combate, de uma batalha, né, é chamada Batalha de Alcácer Quibir. Essa Batalha de Alcácer Quibir é onde o povo português, né, Portugal, é derrotado humilhantemente. Ele vai ser derrotado e assim o povo português vai se desfazendo, né? Vai desfalecendo aquele ufanismo do povo português, ou seja, aquele nacionalismo exagerado, né? Exagerado no sentido de assim, que todos eram orgulhosos, né, do povo de Portugal. Isso vai se desfazendo, até porque depois que eles perdem, né, eles vão ficar sobre o domínio da Espanha. Então, assim vão perder a sua identidade. O povo espanhol, né, vai estar dominando, né, o povo português. Então é assim que se dá, né, a questão de desfalecer e acabar, né, com esse ufanismo nacional. Então foi a questão da derrota, nessa batalha com os árabes, e aí depois ficar sob o domínio da Espanha, né? Todo esse conteúdo aparece na apostila de vocês, ok? Então vimos o humanismo, né, como esse período de transição, né, a revisão, humanismo, esse período de transição. Vimos as mudanças que aconteceram na época, né, o teocentrismo, dá lugar ao antropocentrismo, o homem se descobre capaz, o centro de todas as coisas, mudanças socioeconômicas, né, o feudalismo se sente ameaçado pelo mercantilismo, o surgimento dos burgos, né, e de uma nova classe social, a burguesia, né, que vai disputar agora com os nobres. Vimos também que o classicismo é esse momento de grandes mudanças importantes, né, na filosofia, na arte, na tecnologia, e que durante esse período o homem se sentia, o homem português, né, se sentia orgulhoso do seu país, né, e capaz, né, de conquistar, de criar, de inovar, é capaz de todas as coisas, né, durante um bom período realizou várias conquistas, né, se sentia soberano, mas ele vai se deparar diante de uma batalha. É bom lembrar essa batalha em Alcácer Quibir, né, no lugar, essa batalha, ele vai perder, né, e humilhantemente, né, ele vai perder de forma humilhante, ele vai ali desfazer,
né, todo aquele orgulho, né, pois logo após ficará sob o domínio dos espanhóis, ok? Uma questão importante, né, a questão da introdução dos versos decassílabos, das novas formas poéticas clássicas e a epopeia, né, e quem vai um grande representante desse período, que escreve a epopeia Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, ok? Que morre pobre. Então temos aí uma pequena revisão sobre o humanismo, né, e o classicismo, né, para vocês. Então termina aqui, né, e um forte abraço aí em todos.